Em nome da Biblioteca Escolar, quero mais uma vez agradecer a vossa presença aqui hoje. Hoje vamos falar da obra de Paulo Varela Gomes. Quero agradecer muito especialmente aos nossos convidados a sua disponibilidade para estarem aqui hoje. São eles António Guerreiro, Alda Rodrigues, João Pedro Val e João Meireles. António Guerreiro é professor convidado na Faculdade de Belas Artes, é cronista e crítico literário no Jornal Público e acaba de editar um livro de ensaios que se denomina O Demónio das Imagens. Alda Rodrigues tem um mestrado e um doutoramento em Teoria da Literatura. A tese de mestrado é sobre o papel das palavras no cinema e a tese de doutoramento sobre coleções e museus. Entre 1996 e 2006 trabalhou em lexicografia, tendo sido responsável pela coordenação e atualização de vários dicionários. Atualmente, trabalha principalmente em tradução literária e revisão de texto. Gosta de traduzir autores clássicos e contemporâneos. É coautora do blog Cinéfilo Preguiçoso, colabora com a revista Forma de Vida, onde assina a coluna Faca de Papel. João Pedro Vala é crítico literário no Observador e é aluno do programa de doutoramento em Teoria da Literatura, onde se encontra a escrever uma tese sobre Marcel Proust. João Meireles é ator, tem o curso de formação de atores do Instituto de Formação, Criação e Investigação Teatral, uma licenciatura em Estudos Artísticos, especialização em Artes do Espetáculo pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, integra a Companhia Artistas Unidos desde a sua fundação, em 1995, é professor do curso profissional de Artes do Espetáculo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Se calhar vou começar só por fazer uma nota muito curta sobre quem era o Paulo Varela Gomes, que muitos de vocês podem não conhecer. Vou fazer uma nota biográfica, não é, sobre ele, e também como uma maneira de preparar esta discussão, porque tudo que é relevante na biografia dele, de alguma maneira vai entrar, como aliás é comum, na obra escrita dele. O Paulo Varela Gomes nasceu em 1952, foi professor tanto do ensino secundário como do ensino universitário de História da Arte e História da Arquitetura. Escreveu muitos livros sobre História da Arte e sobre a História da Arquitetura. Era cronista no Público. E em 2012 foi-lhe diagnosticado um cancro, sobre a experiência dele dessa doença. Escreveu um artigo, que é se calhar o texto mais famoso dele, para uma revista que é a Granta, um texto muito forte que se chamava Morrer é mais difícil do que parece. E ele, a partir do momento em que a doença lhe é diagnosticada, vai viver mais 4 anos e durante esses 4 anos vai escrever estes 5 livros que estão aqui à frente. Este outro livro, O Ouro e Cinza, é um livro de crónicas que ele escrevia no Público e noutros sítios. E também há 2 outras coisas que são bastante relevantes na vida dele. A primeira é que ele teve sempre uma presença partidária não, mas um comentário político muito forte e foi de um dos movimentos que gerou o Bloco de Esquerda, que hoje conhecemos como Bloco de Esquerda. A certa altura abandonou o Bloco de Esquerda e no final da vida, mesmo no final, nos últimos 2 anos, converteu-se ao catolicismo. Se calhar vamos começar a nossa discussão a partir precisamente do facto de ele ter sido professor de História da Arte e de História da Arquitetura e da forma como isso se reflete nos seus romances e nos seus textos, como se viu, por exemplo, no segundo texto que lemos, e também no primeiro, mas essencialmente no segundo, este lado arquitetónico, a preocupação arquitetónica com a ideia do hotel, que depois vai aparecer muito no romance dele que se chama Hotel. Por estarem aqui e bom dia a todos. Começo por agradecer à professora Alexandra Quintana o convite. É muito bom termos uma oportunidade de falarmos de um escritor que gostamos. E acho que as pessoas só são felizes se partilharem e defenderem os seus próprios interesses com outras pessoas. Depois, vou explicar um bocadinho a minha relação com o Paulo Varela Gomes. Eu não o conheci pessoalmente. O primeiro livro que li dele foi o Hotel. Eu acho que os romances do Paulo Varela Gomes são quase enciclopédicos. É possível gostar deles por muitos motivos diferentes e eu vou falar aqui dos meus próprios motivos e de certeza que os intervenientes aqui na mesa terão outros motivos
e mesmo pessoas presentes no público que já tenham lido os livros dele terão outros motivos. A sensação de novidade. Eu nunca tinha visto um autor contemporâneo, um romancista contemporâneo português, e já me poderão corrigir, mas a escrever daquela maneira, eliminando totalmente as fronteiras entre o género do romance e do ensaio. E como o João Pedro Vala disse aqui logo no início, o Paulo Varela Gomes sabia muito de História da Arte, era professor de História da Arte, e recorre muito à História da Arte para escrever. E outra coisa interessante era que, para além de não haver fronteiras entre o género do romance e do ensaio, tudo que leu, todos os filmes que viu, todos os livros que leu, livros, romances, ficção, literatura, ensaio, são usados para descrever as personagens. Nós temos, por exemplo, no romance Passos Perdidos, uma surpresa logo muito grande no início, quando ele descreve a protagonista, a Anna W., por intermédio de uma atriz que de certeza vocês conhecem, que se chama Alicia Vikander, que entrou no filme Tomb Raider. A protagonista, ele diz logo desde o princípio: eu nem vou perder muito tempo a descrever fisicamente a protagonista, vocês vejam os filmes e a protagonista é exatamente como a atriz. Portanto, mesmo literatura e não só, como já vimos, se calhar estes filmes não são tão eruditos como inicialmente pareceria, tem um sentido de humor e uma leveza muito, muito marcantes e é capaz de abordar tudo isto sem ser entediante. E esta noção de que eu tenho noção de que esta minha preferência por este tipo de diluição de fronteiras não agrada a todos os leitores, porque conheço alguns leitores do Paulo Varela Gomes que se irritam precisamente com isto e se calhar achariam mais interessante que ele desse mais atenção às personagens e menos atenção à teoria, à filosofia, à história da arte para descrever, para avançar com a narrativa e para avançar no romance. Mas é precisamente esse um dos motivos pelos quais gosto dele. E acho que também é possível dizermos que se calhar as ideias... Aliás, eu gosto mais de ler os romances dele precisamente por ele dar mais atenção a esta vertente ensaística do que às próprias personagens, às vezes. E sigo com mais interesse as ideias e a forma como ele as explora do que propriamente o enredo dos personagens. Isso é uma confissão bastante subjetiva, se calhar outras pessoas leem livros por outros motivos, mas é verdade. Queria também salientar outra coisa que me interessa muito, é o facto de ele fazer bastante referências a outros escritores. Portanto, também é possível ler os livros de Paulo Varela Gomes à procura de sugestões de leitura. E um dos escritores que ele refere com mais interesse é o Sebald, um escritor alemão muito interessante, que escreve também na fronteira entre o romance e o ensaio. Se calhar é possível que seja a influência do Paulo Varela Gomes mais importante, e o interesse de Paulo Varela Gomes vai ao ponto de incluir o Sebald como personagem, passa um bocadinho despercebida, mas aparece como personagem no livro Passos Perdidos, quando ele diz que uma das personagens o encontra numa universidade. E o Sebald dá algumas sugestões de leitura a essa personagem. No caso, portanto, falei Passos Perdidos e agora voltando ao romance Hotel, acho importante notar que as personagens são muitas vezes um ponto de encontro de várias referências culturais e históricas, e ele usa tudo isso para as descrever e também usa todo o espaço do hotel para descrever os personagens e acha que elas são indissociáveis do espaço que as rodeia. Isso é tudo muito interessante porque eu acho que nós fazemos isso também na nossa própria vida e muitas vezes entendemos a nossa própria vida a partir dos livros que lemos, dos filmes que vemos e, para mim, recuperando a ideia inicial, o Paulo Varela Gomes foi um dos primeiros autores portugueses que eu vi pôr em prática esta noção.
e por isso gosto muito dele. Questões biográficas a que você se referiu, e aqui também as coisas são objeto de... Há factos e há interpretações, também aí neste caso. Eu, tanto quanto me lembro, de facto, quer dizer, o Paulo Varela Gomes, a maior parte da sua vida e, digamos, da sua experiência política foi passada no PC, de onde depois saiu, e o Bloco de Esquerda julgo que foi uma experiência muito marginal. E ele esteve ligado de facto ao movimento que depois deu origem ao Bloco de Esquerda, é mais isso, porque eu tenho a impressão, mas haverá aí outras pessoas que saberão melhor do que eu, que a sua participação no Bloco de Esquerda foi, se não ou quase inexistente, ou então episódica. Estava a há genes do Bloco de Esquerda. Pois. Okay. Não, mas isto não tem importância nenhuma, nem eu estou a querer fazer correções, é apenas para não cairmos num certo estereótipo. Tal como a referência à sua conversão católica, também, enfim, não vamos discutir isso agora, também é uma coisa apenas suscetível de interpretações. A minha provavelmente não coincidirá exatamente com esse estereótipo da pessoa que, e era daí que eu queria desviar a questão, é o estereótipo da pessoa que, perante o acontecimento extremo e tendo à sua frente o horizonte da morte, se converte por uma espécie de autocomiseração. Não, isso, pelo menos do meu ponto de vista, está afastado de hipótese. Há outras questões, provavelmente, aí de permeio muito mais complicadas e que têm provavelmente a ver com uma visão do mundo que se manifestava também de outras maneiras, que não apenas sob essa forma. Bom, mas isto são questões de caráter biográfico, que de resto, para as quais, se calhar, nenhum de nós está exatamente autorizado a falar delas com muita certeza, mas no que diz respeito aos seus romances, e eu também o aprecio bastante, quase pelas mesmas razões que você expôs, porque se trata de um certo tipo de romances que diluem as fronteiras ou dissolvem as fronteiras entre os vários géneros. E nós muitas vezes não sabemos se estamos perante um romance ou se estamos perante um ensaio. De qualquer das maneiras, a trama narrativa existe sempre. Existem personagens, existe uma trama narrativa e é como se aqueles romances nos dissessem, nos estivessem sempre a apontar, a dizer para nós. Reparem que eu também sei fazer romances onde se conta uma história. E de resto, ele depois escreveu contos onde esse lado narrativo, e, digamos, o vínculo narrativo está bastante marcado e todo o pressuposto da continuidade que é a da narrativa clássica. Agora, o modelo de romance, porque aquele romance que acabou por triunfar em toda a linha no nosso tempo, que é o romance vindo, naturalista, realista, vindo do século XIX. O século XVIII é, de certa maneira, mesmo noutras dimensões, e não é por acaso que numa dessas crónicas se fala muito do século XVIII e da concepção da paisagem, das viagens do que os literatos do Norte faziam ao Sul. O século XVIII era o seu século de eleição, aquele que ele estudou muito enquanto historiador da arte e da arquitetura, e era, digamos assim, aquele que lhe fornecia um conjunto de ideias e de saberes e de visões do mundo que o atraíam imenso. Desde logo, o século XIX era um século muito mais puritano que o século XVIII. E, portanto, fugir ao puritanismo do século XIX através do século XVIII era uma tentação enorme. Depois, porque o século XVIII é o século de uma certa libertinagem que está muito presente na literatura de Paulo Varela Gomes. E aquilo firma à libertinagem
também enquanto dimensão intelectual. Não é a libertinagem apenas sexual, ou nem sequer é tanto isso, é mais uma libertinagem do tipo intelectual. Isto é, uma deambulação e um gosto pelas ideias que obrigam a viagens constantes, a especulação, obrigam à especulação, à reflexão, à exposição de ideias, muito mais do que, isto no caso do romance, muito mais do que obedecer aos esquemas mais ou menos estereotipados dos modelos narrativos clássicos e tradicionais. Não é por acaso, uma dessas crónicas que você leu, por exemplo, era sobre a questão da paisagem, e era ele posto perante a paisagem que observava da sua casa, e alguém que saiba um pouco destas questões, da própria história da paisagem, apercebe-se que de um modo dissimulado, no fundo, aquela crónica só podia ter sido escrita por alguém que sabia muito de história da arte e sabia muito de como é que, da história da paisagem, como é que ela se constrói enquanto cultura. Nasce na modernidade. De antes não havia o conceito de paisagem. Portanto, paisagem, no fundo, aquilo que o Paulo Varela Gomes diz é, nessa crónica, podemos retirar essa lição, não existem paisagens naturais. A paisagem, por definição, é conformada pelo homem. É qualquer coisa que é sempre um objeto, um produto da cultura. E, portanto, não existem paisagens naturais. E a paisagem natural que ele depois descreve, que é aquela que está diante da sua janela, ele tem o cuidado de observar que tudo aquilo foi conformado pelo labor humano, pelos outros que vieram atrás. E, portanto, ele indica perfeitamente que essa coisa que nós chamamos de paisagem e que julgamos que é assim a natureza em estado puro, não é coisa nenhuma, é um produto da elaboração humana e da cultura. Portanto, nós reparamos aqui que a leitura das crónicas dele, e estou-me a referir a crónicas, que provavelmente é o género, digamos, mais ligeiro que o romance, implicam sempre níveis de leitura diferentes. E tanto pode ser lido por pessoas que, enfim, que não percebem destas questões mais ou menos de estética, de história da arte, de história da arquitetura, de história das ideias, como podem ser lidos por qualquer pessoa que não está na posse destes saberes. E é a manipulação muito hábil destes dois níveis que dá às suas crónicas uma densidade muito forte e, sobretudo, temos de reconhecer que elas fogem completamente àquilo que é hoje o modelo da crónica de jornal, que é, de um modo geral, comentário da vida política, o comentário das coisas que sucedem no tempo, coisas muito efêmeras, enquanto que ele foge precisamente dessa efemeridade. E aí nessa crónica também é visível outra coisa, e por isto passo depois a palavra, é visível outra coisa, que é o modo e o prazer que ele ostenta ao observar o campo. Ele que tinha sido um urbano a vida inteira e que se tinha mesmo notabilizado pelo seu olhar eminentemente urbano, de repente aprende, e é de aprendizagem que se trata, aprende a olhar para o campo. Ruraliza-se de alguma maneira. Enfim, a palavra se calhar não é exatamente, não tem grande rigor. Mas isso implica uma aprendizagem. Não basta chegar ao campo, abrir os olhos e dizer o que lá está. E digamos, há um regozijo nas crónicas do Paulo Varela Gomes, essas crónicas que falam do campo, um regozijo nessa aprendizagem. Alguém que mostra que aprendeu a ver aquilo recentemente e que aprendeu a ver porque tem uma acuidade visual enormíssima. Se há uma pulsão forte nos romances dele, essa pulsão podia ser designada como a pulsão escópica, a pulsão do olhar. E se nós encontramos essa maior habilidade, um dos maiores talentos da escrita de Varela Gomes, consistem na descrição. Há descrições que são natos de prosa absolutamente fabulosos, e a descrição
enfim, do hotel, que é, digamos, o protagonista desse seu romance, é uma obra-prima digamos, do género descritivo e de um género que provavelmente foi ele que inventou, mas todos os grandes escritores inventam o seu próprio género, que é a descrição arquitetónica. Mas não há nenhum especialista de arquitetura que consiga fazer a descrição de um edifício como ele faz daquele hotel, que ainda por cima foi concebido por ele. Portanto, tipo de humor e em segundo lugar com a capacidade de observação e atenção. Então, eu queria dizer que de facto também o sentido de humor do Paulo Varela Gomes é um dos motivos pelos quais gosto dele. Este sentido de humor tem a ver com uma espécie de consciência do relativismo de tudo e com a noção de que nós estamos aqui neste momento, nós e os outros, mas isto tudo vai passar. Portanto, ele tem uma grande noção também da mortalidade, que vamos todos morrer. E às vezes essa leveza e esse sentido de humor são tão interessantes. A partir do que esteve a dizer, algumas ideias que eu tenho e que me parece que permite fazer a ponte aqui entre estas duas posições, e se calhar a melhor maneira que eu encontro para falar sobre esta ideia de arquitetura e de história da arte, um romance, e desta manta de retalhos harmoniosa que é o romance para o Paulo Varela Gomes e os contos, se calhar seria passar precisamente pelo reparo que fez em relação ao que eu disse sobre ele se ter convertido ao catolicismo, que é o Paulo Varela Gomes, realmente nesse texto, fala sobre uma conversão que se passa com ele, e uma conversão que aliás só é visível de alguma maneira no último livro dele, na Guerra de Samuel, que é já posterior a isto. Mas a verdade é que a conversão do Paulo Varela Gomes, como o António Ferreira estava a querer sugerir, é uma conversão que é feita nos próprios termos do Paulo Varela Gomes. Ou seja, não é de todo uma comiseração por alguém que está a morrer, não é de todo uma mudança de visão de alguém que estava de um lado e agora passa para o outro, é de alguém que incorpora mais uma coisa na sua vida. E o que eu acho que é peculiar é que ele está sempre a tentar fazer com o catolicismo ou com o cristianismo o que faz com tudo o resto, que é tentar negociar com aquilo no sentido de criar os termos em que eu aceito isto. Criar os termos em que isto é uma coisa aceitável. E isso é muito visível também na forma como ele fala de arquitetura e de romance. E antes de ir para a arquitetura, eu queria também falar sobre o romance, que é... E agora uma nota biográfica em relação a mim próprio. Eu estudo literatura, estou a fazer um doutoramento em literatura, mas toda a minha família é de economia e de ciências, de engenharias e coisas assim muito sólidas. E sempre que falo, sempre que a minha família fala de literatura, é como se fosse uma espécie de... aquelas coisas que as pessoas fazem para se entreter. E isto é visto, e dizem num tom pejorativo. Eu acho que o Paulo Varela Gomes faz isto, faz literatura completamente para se entreter. E faz completamente para se entreter, mas desconfiando da própria literatura. Ele, imensas vezes, por exemplo, nos Passos Perdidos, faz uma coisa que eu acho imensa graça, que é dizer... Por exemplo, ele está a falar de uma personagem e diz assim... O Brandon, empurrado pelo autor que necessita que este encontro aconteça, foi a um bar. Por exemplo, não é um bar, mas por exemplo... Ou seja, o que é que ele está a fazer? Está a dizer, eu preciso que a minha personagem vá para este bar, não estou para aqui para estar com fantochadas, e ele vai para lá. E eu estou-vos a dizer que ele vai para lá. E ele faz isso imensas vezes. Por exemplo, este recurso a uma atriz que as pessoas saberiam quem era, é uma maneira de fazer isto, é uma maneira de poupar tempo com estas fantochadas da literatura e avançar já para a descrição que me interessa e avançar já para o ponto em que eu estou, em que eu quero estar. Isto é uma desconfiança que ele tem em relação à literatura, mas que é feita a partir de alguém que já leu muito e que já sabe muito bem como é que isto se faz. Não é de alguém que está a troçar de escritores, é de alguém que admira muitos escritores e que tem uma certa desconfiança em relação a ele. Por exemplo, há uma entrevista que ele fez ao António Guerreiro, que está aqui sentado, sobre o verão de 2012. Ele imensas vezes... a primeira pergunta é logo sobre se ele é um escritor reticente em relação a esta descrição dele enquanto escritor. E ele diz logo que sim, e depois ele começa logo a falar do motivo que o leva a escrever ser
ele diz: eu gostaria de escrever um longo ensaio sem notas de rodapé, sem remissões bibliográficas. Portanto, ele está sempre numa postura de desvalorizar o romance que escreve, mas não é desvalorizar no sentido de o romance não é importante, é desvalorizar no sentido de o romance é só uma maneira de eu fazer as coisas que eu gosto. E eu acho que isso é muito, muito refrescante, porque é pouco comum ver um escritor que se leva a sério, mas que está a parodiar sempre. E isso é aquilo que mais me atrai nele. E ele faz isto também muitas vezes com a arquitetura. Muitas vezes ele está a falar de arquitetura durante muitas páginas e de uma forma robusta, mas está ao mesmo tempo a troçar com o personagem que está a falar de arquitetura. E, portanto, há sempre este lado de as coisas de que eu falo são menos importantes do que aquilo que eu tenho para dizer. E eu acho que isso é muito bom. Por exemplo, eu acho que ele é talvez o melhor escritor amador de sempre. No sentido em que ele é um escritor amador, não no sentido de coitado, não consegue ser escritor, mas no sentido de ser alguém que escreve, mas escreve porque aquilo lhe dá mesmo muito gosto. E que o gosto que lhe dá a escrever é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Por exemplo, ele a certa altura está a falar no Passos Perdidos de uma personagem, e a personagem tira o telefone e ele diz, ele tirou um Samsung C, não sei o quê, o telefone mais bonito de todos os tempos.